Olá, meus amores! Sejam bem-vindos para mais um dia. No final das contas, é mais um dia, mais um vídeo e aqui estou eu, Emily da Silva, falando de Sydney, Austrália, para vocês e mais uma vez trazendo um ponto de reflexão, de conversa, né? Para que a gente consiga talvez usar esse espaço, como eu sempre falo que ele é o meu espaço de terapia real, não estou mentindo, né? Que é o espaço onde eu trago também muitos dos questionamentos que eu também tenho, estou passando na minha vida e também trazendo aí muitas das experiências que eu tenho como terapeuta holística aqui na Austrália. E o assunto de hoje é um assunto assim que é um assunto muito perto do meu coração nesse momento, né? Por causa da data, né? Que tá se chegando e por causa de todos os conflitos e muitas vezes dos significados do tema que a gente vai falar hoje, né? Então, o tema da nossa conversa de hoje, gente, é o entendimento da morte, né? Honrando a vida. É um tema muito complicado, né? E eu tô dividindo isso como uma experiência pessoal que eu já vou contar para vocês um pouquinho mais, mas basicamente o entendimento do papel, né, da morte e o que ela traz para nós, né? O que significa a morte e como é que nós trabalhamos com a morte para honrar a vida, né? É um questionamento que eu acho que muitas pessoas têm, né? E se você está chegando nesse vídeo porque você perdeu alguém, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu, né, não estou sentindo a sua dor, mas eu posso estar do teu lado nesse momento energeticamente para dizer que você não está sozinho e que sim, é uma situação que traz muita tristeza, né? Muitas vezes também traz revolta, dependendo de como a situação acontece, mas que existe uma oportunidade muito grande de aprendizado quando falamos da morte, né? A minha visão muito da morte, até passar muito próximo dela, né, que são algumas das histórias que eu vou contar aqui para vocês, é aquela coisa de que é uma coisa que é inevitável, né, que é uma das únicas certezas que nós temos nesse mundo é que um dia não estaremos mais nele. Né? Eu acho que como a vida é tão mutante, né? E ela é tão impermanente, nós temos a certeza absoluta que não temos controle, né? De muitas coisas, né? Ou da maioria, ou talvez de nada, né? Mas uma coisa que nós sabemos, né? Por sermos seres mortais, é que um dia a morte vai chegar, né? E é uma coisa que a gente tem a maior certeza, mas é aquela sensação, talvez, a pior sensação que a gente tem quando ela acontece, né? Por mais que existe a certeza que a morte faz parte, né, de sermos mortais e sermos humanos, quando ela se apresenta, ela traz assim muitas vezes muita destruição, né? Só que, como eu falei, há a necessidade de entendermos, né, que a morte também é uma oportunidade, né? Então, hoje a nossa conversa vai ser exatamente explorando as facetas da morte e entendendo e talvez ressignificando o que essa morte traz pra gente aqui, para todos nós, seres mortais que vivem aqui todos os dias e que sabem que um dia vão sair dessa vida mortal, mas que quando acabam se confrontando com a morte, acabam sofrendo tanto, né? Então, gente, como eu sempre trago uma experiência pessoal, eu acho importante começar para pontuar, né, essa experiência e também trazer alguns aprendizados que eu tive dessas duas experiências que aconteceram no ano passado na minha vida, né? Então, para trazer isso à tona, tem uma experiência que aconteceu aqui na Austrália. Então, no finalzinho de janeiro do ano passado, de 2019, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, né, quando eu trabalhava ainda no marketing, numa empresa de telecomunicações aqui na Austrália. E essa pessoa ela teve metástase, né, ela teve o câncer, né, e foi uma pessoa que eu conheci muito brevemente, uma mulher lindíssima, gente. Imagina uma mulher bonita, né? No final das contas, foi até engraçado a história dela e minha, né? Conectada, porque ela era filha de um treinador de futebol do meu marido. Olha que engraçado. E o meu marido, quando eu falei o nome dela, ele falou: Eu conheço essa moça, né? Ela trabalhava comigo. E ela falou: Ela é linda, né? E ela era filha do meu técnico de futebol. E ele, às vezes, para motivar a equipe, essa história é até engraçada, ele prometia que ia deixar a gente ter um date, né? Ter um encontro com as filhas dele ali, né? Todo mundo junto, né? Mas que esse seria, que ele ia trazer as filhas aqui pra gente fazer um almoço. E o pessoal jogava até
boa bola, melhor quando sabia que essas meninas estavam vindo, lindíssimas, né? E muito bacana, uma pessoa extremamente bacana, tal. Veio de uma família de bastante condição financeira, então os pais são muito ricos, então eles têm empresas aqui na Austrália, e a minha participação, né, a nossa conexão nessa vida foi realmente através do trabalho, né? Eu a conheci e tal. E nesse trabalho eu tive muito pouco contato com ela, mas nós mantivemos aí as nossas conexões pelas mídias sociais. Quando eu descobri que essa moça tava com câncer, né? Então ela teve câncer, ela ficou anos e anos, né, gente, nessa batalha com o câncer, e ela criou um movimento que ela falava I can do it, né, que eu achava a coisa mais linda do mundo. Ela tinha alguns canais, ela tinha um blog que ela escrevia, ela contava o que ela estava passando, o que estava acontecendo com ela, e ela foi de uma pessoa de muita, muita coragem, né? E o I can do it em inglês quer dizer eu posso, né? Eu consigo, né? E eu sei que no final do ano passado, no começo do ano passado, de 2019, nessa época aqui, exatamente nessa semana que a gente está passando aqui, essa pessoa maravilhosa, ela veio a falecer, né? E ela deixou 2 filhos pequenos para trás, uma família maravilhosa, um marido incrível, e ela tinha ido, na verdade, ela tinha até mudado para a Alemanha para ela fazer um tipo de tratamento que não existia na Austrália, para todas as tentativas, né, que ela poderia ter, e ela acabou falecendo, né, na Alemanha, né, com os filhos pequenos, e a história, e assim, o blog, tudo, o marido colocou tudo ali, e foi assim, muito, muito triste em ler tudo aquilo, né, toda aquela história dela, e toda a história de transformação, mas que ali, naquele momento, a vida dela tinha chegado ao fim, né. E, gente, quando aconteceu isso, talvez também tenha um lance de eu ter conhecido ela e de ser mãe e me colocar no lugar dela. Foi devastador, né? Eu lembro que eu acordei aquela manhã e eu li aquela informação e eu fiquei chateada, e eu sentei no computador, eu fiz um post no mídia social, passei para a família dela, e vários amigos dela que eu não conhecia compartilharam o meu post e me agradeceram pelas minhas palavras, mas me mexeu assim, gente, assim, bem, bem pesado, porque era uma pessoa que estava ali lutando, né? E nesse meu post, o que eu coloquei foi uma reflexão, né, que para mim é importante até hoje, né, que foi do entendimento do que ela tinha feito, né, e o que ela tinha trazido nesse processo desse movimento que ela chamou I Can Do It, né, que era aquela coisa de eu vou fazer, eu vou conseguir, né. E no meu post o que eu escrevi foi basicamente isso, foi falando, ela não era minha melhor amiga, ela não era uma pessoa da minha família, mas a luta dela e a vitória dela é nossa, né? Primeiro por ter conhecido alguém que tenha trazido tanta inspiração pra gente, né, no momento tão difícil, e também, né, no entendimento de que ela falava que I can do it, e eu acredito que ela fez, né? E talvez o papel dela na nossa vida não era exatamente o papel de resolver um problema e de falar eu vou vencer o câncer apenas. Talvez o trabalho que ela trouxe pra gente, a contribuição que ela trouxe pra gente, foi de entender que até o último momento da jornada dela, ela lutou pela vida, né? E que ela lutou pela vida com todas as armas que ela tinha. Ela viajou para outro país para conseguir realmente estar fazendo um tratamento que não tinha aqui na Austrália. Ela fez tudo o que ela podia para honrar a vida dela, né? E para mim aquilo veio com uma clareza muito grande. Eu estava abrindo um business diferente. Isso que aconteceu com ela também me ajudou a tomar uma decisão, né, de não abrir aquele business naquele momento, e me colocou naquele pensamento de eu preciso contribuir, né? Se a minha vida é uma vida que vale a pena ser vivida, eu preciso contribuir mais. Então, alguém que se mostra num momento de tanta vulnerabilidade e tristeza, tão aberta para encarar a vida e para trazer a vida e para honrar essa vida, ela nos traz aí um aprendizado muito grande, né? Que é justamente de que minha vida é preciosa e eu preciso mostrar e dar de volta e contribuir para esse planeta onde eu vivo, né? Então, basicamente, a morte dela me trouxe essa reflexão que foi muito importante, e a necessidade de colocar urgência nos meus planos, né? De dizer, sim, você está aí para fazer esse trabalho como ser humano, o que você está fazendo então? Você já começou? Né? Trazer essa ideia de urgência para tudo que a gente faz, e quanto isso é extremamente importante, né? Nos traz assim como responsáveis pelo nosso caminho, ainda mais quando a gente assiste alguém com tanta vontade de estar aqui. Então essa foi a primeira história que aconteceu e mexeu muito comigo, mas não acabou aí, né? Na verdade começou aí.
Porque depois de alguns dias aconteceu a tragédia de Brumadinho, né? Que eu não preciso explicar aqui para vocês o que que foi, né? E o que que significa. E o que significa na vida dessas pessoas até hoje, né? As pessoas que perderam pessoas que amam, né? E no meu caso, né? Como é que o Brumadinho mexeu comigo, né? Brumadinho mexeu comigo porque uma das pessoas mais especiais, né? Que eu já atendi na vida, né? E eu atendo muita gente especial, ela é muito, assim, incrível. Era a Fernanda, né? A Fernanda Damian, que, né? Minha cliente de muitos anos e que acabou, né? Falecendo na tragédia de Brumadinho. E, gente, é difícil até explicar. Eu fiz um vídeo falando do fechamento de ciclos também, com o lance da morte, e eu tô aprofundando mais essa conversa aqui, porque esse vídeo aí, as pessoas têm falado muito dele. E a ideia que, quando isso tudo aconteceu, né, e quando a tragédia de Brumadinho veio a acontecer, né, de uma forma tão repentina e tão dolorosa, né, além de tudo aquilo que fez para nossa natureza, né, para as pessoas envolvidas, para as pessoas diretamente impactadas, mexeu conosco como seres humanos, né? Assim como as queimadas na Austrália, né? A nossa responsabilidade moral, né, com esse planeta que a gente vive. Né? Então, às vezes, por causa de uma grande companhia, uma grande empresa, ela se sente no direito, talvez, de dizer pra gente como é que a gente trata as vidas que fazem parte daquele contexto. Então, eu acho que a tragédia de Brumadinho abriu muitos os nossos olhos para uma realidade que está acontecendo até hoje, né? Então, eu acho que a corrupção, né, todas as partes dos negócios e tudo isso. Então, mas basicamente a tragédia de Brumadinho, se você ainda não assistiu o meu vídeo dos ciclos, assiste, porque ele é um grande começo para esse nosso agora, mas a tragédia de Brumadinho foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? A Fernanda, como eu disse, era uma cliente de muitos anos e foi muito, muito, muito difícil, porque além dela ser minha cliente, quem me conhece, né? Vocês que estão aqui não sabem ainda, não sei se sabem, eu sou clarividente, né? Então eu ainda nas minhas sessões, quando eu estou lendo as pessoas, eu também tenho algumas coisas que eu consigo conectar, né? E perceber, ou então dizer que existe aquela possibilidade, que isso aconteceu com a Fernanda, né? A Fernanda veio numa sessão e eu olhei pra ela e falei, seu corpo tá se preparando pra gravidez. E ela falou, Emily, você tá maluca, né? Eu não tô nem pensando nisso. Eu e o Luiz, a gente, não é isso. Eu falei, então, tô te avisando que, né, existe a possibilidade. Então, o resto é com você, né? Mas existe a possibilidade, seu corpo está se preparando. Então, pode ser que seja uma realidade. E eu sei que depois da outra sessão, ela voltou aqui com um sorriso enorme no rosto, me contando que estava grávida, me fazendo sentir parte daquilo. Nossa, eu chorei com ela, eu fiquei tão feliz e essa criança tão esperada, tão amada e tudo mais, né? Só que era um segredo, então eu estava sendo uma das poucas pessoas que sabia, né? Eu já sabia antes dela estar grávida e ela me contou isso, né? Claro que em segredo, porque a família não sabia, era para ser essa grande revelação no Brasil, né? E foi por isso que ela foi pro Brasil, né? Ela e o Luiz, que é noivo dela. E enfim, e aí tudo aconteceu do jeito que aconteceu e a Fernanda acabou sendo parte aí, uma das vítimas da história inteira de Brumadinho, né? E, gente, é difícil explicar, como eu falei até no outro vídeo, o que isso trouxe pra mim, né? Não só como ser humano, né? Porque aquilo mexe com a gente como ser humano, mas como terapeuta, como amiga, porque eu me vi em todos os papéis ali com ela, né? E a pessoa que estava lendo, eu passei por um processo de culpa, porque, poxa, se você é clarividente, como é que você não viu que isso ia acontecer? Me veio até isso, né? E foi algo assim que eu tive que trabalhar por meses, de falar, peraí, não, eu vou ter aquilo que é me dado, que precisa ser dito, né? E acabou, e não é tudo, e eu não vou adivinhar, eu não tô aqui pra ter bola de cristal, não é esse o meu trabalho, né? Mas eu me senti assim, até muito responsável, né? Por não ter visto que aquilo ia acontecer. Então foi um processo devastador pra mim, assim. E eu, assim, eu fiquei literalmente processando por semanas o processo da Fernanda, e entendendo, dando suporte para as pessoas no Brasil, dando suporte para os amigos daqui principalmente, e depois até, né, que ela se foi, nós fizemos um evento para ela, foi muito bonito, né, do fechamento dos ciclos, ela, né, foi lindo. No final de tudo, nós fizemos um evento na praia, no lugar que ela mais gostava, na praia aqui, e de libertação mesmo, de dizer que ela é amada, né? Depois de semanas que tinha acontecido, e a gente sabia que ela precisava receber esse amor e essa certeza que ela estava no caminho certo. E no outro dia, quem explica isso? O corpo da Fernanda foi encontrado em condições que ninguém acreditava, né? Como se ela não estivesse ali.
né? Ou seja, parece que de alguma forma aquele ciclo também se fechou para Fernanda, né? Mas, e foi muito bonito a gente também ter sido um pouquinho parte disso, né? Poder ter dado qualquer tipo de contribuição espiritual para ela entender que ela não estava sozinha. Mas, basicamente, uma outra coisa aconteceu com a morte da Fernanda foi quando eu fui no evento, que não era o evento que a gente tinha organizado ainda. Foi logo depois da morte dela. E os amigos organizaram esse churrasco nesse lugar que eles adoravam ficar. E eu cheguei nesse churrasco, eu conheci todas as amigas dela, que são pessoas maravilhosas, né? Inclusive uma delas trabalha com algumas coisas comigo aqui hoje, eu sou super honrada. E eu vi, né, ali que as pessoas sabiam de mim, né? Eu era uma grande amiga para ela, né? Em algumas anotações que ela fez também, ela citava meu nome como uma das pessoas que ela confiava muito. E então vocês imaginam a nossa conexão, né? Como ser humano, né, no momento que aconteceu isso, e eu tão longe, tudo e a gente teve que lidar, né? Lidar como, né, gente? Lidar do jeito que a gente conseguiu lidar, né? Com muito sofrimento, com muita tristeza, mas também entendendo que o ciclo estava fechando e também tentando de alguma forma ajudá-la, né? Num grupo de mulheres, nos reunimos todas e mandamos todo o amor para Fernanda, para que ela se recebesse isso onde é que ela estivesse, né? Então, assim, esses dois processos, né, tanto dessa primeira pessoa quanto da Fernanda, que eu posso dizer o nome, foi um processo muito difícil, né, que foi o processo do desligamento, do entendimento real do que é essa morte, né. Se a gente lê no dicionário a morte, diz o fechamento, né, o desencarne, o fechamento de um ciclo, né, então a morte vem trazer tudo isso, né. Então, se a gente vê e começa a entender, né, que a morte é realmente um fechamento de ciclo, né, e que é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer e que é necessário, que todos nós que somos mortais vamos passar pela morte, a gente começa a entender que também a morte pode trazer uma oportunidade, né? Você fala assim, como assim, né? Que oportunidade é essa, né? A morte, quando ela acontece, gente, ela não avisa, né? E ela também, o processo da morte não vai trazer, não vai avisar a gente quando vai acontecer, e também não vai ser um processo que vai de cara trazer pra gente o que ela veio trazer de oportunidade. Não existe isso, né? Ela vem primeiro dando força na gente, né? Realmente mexendo com as nossas estruturas de uma forma absurda. Então, essa é a primeira visão da morte. E se não for desse jeito, às vezes ela não é nem real pra gente. Né? O processo do luto, o que é o processo do luto? Do entendimento que aquilo naquela função e naquela maneira não vai acontecer mais. Então, é um processo dolorido, sem dúvida nenhuma, né? Porque temos as nossas conexões com o outro e a gente às vezes não consegue imaginar a vida sem a presença do outro, né? Mas, se nós dermos o tempo necessário para o luto, para o entendimento, né, para a reflexão, para o amadurecimento desse processo, a gente começa a sair da vítima de que passou pela morte, ou que alguém que a gente ama muito está passando pela morte, que nós não temos controle, porque não temos mesmo, para começarmos a entender a nossa responsabilidade no próximo ciclo que se abre. Como é que isso parece, Emily? E como é que isso funciona? Eu vou falar para vocês. Nessas duas experiências que me aconteceram diretamente, uma vez que eu trabalhei o processo do luto, do entendimento, da dor e do sofrimento de ter deixado aí, eu olho para essas duas pessoas com respeito e amor e eu permito que elas me inspirem a fazer da minha vida algo que vale a pena. Quase que como se essas pessoas me dessem a autorização de dizer para mim que eu posso viver a vida que eu escolhi viver. Porque se eu não tivesse a oportunidade de estar viva, né? E se eu estou naquele momento, às vezes, que eu estou num leito de morte, quais são as coisas que passariam pela minha cabeça? Talvez tudo aquilo que hoje na minha vida, às vezes eu tenho medo de fazer. Tudo aquilo que me dá coragem é o que vem quando percebemos que a vida é limitada e que cada um de nós somos mortais e que a nossa vida vai por um período de tempo. Talvez vivemos aí ou vamos viver por 100 anos, 90 anos, 102, 120. E esse é o processo e o tempo que eu tenho para fazer essa vida valer a pena. Porque se eu não lembro que a minha vida, né, é minha e que eu estou aqui por um determinado período de tempo,
Eu não honro esse tempo. E eu não uso ele da maneira que eu poderia usá-lo. O processo da morte nos traz o entendimento que a vida é importante e que cada um de nós está aqui contribuindo com a vida da melhor forma que pode, mas que às vezes nós caímos na morte também. E essa morte não é a morte de nunca mais estar, mas partes de nós morrem nesse processo da vida e nós esquecemos que essa vida inteira é limitada e que precisa de tudo nosso vivo. Não é somente uma parte minha que merece estar viva. Eu mereço estar viva. Os meus sonhos merecem estar vivos. Os meus objetivos merecem estar vivos. Eu mereço. E a minha responsabilidade de volta com esse planeta que eu habito é fazer dessa existência a melhor existência que eu posso fazer. Porque se eu volto e pergunto para essas pessoas que se foram, o que elas fariam da vida delas? Aquela música lindíssima, eu amo essa música, que é o Epitáfio, né, do Titãs, que fala o que eu faria, né, que eles falam que é uma carta de alguém que estava no leito de morte. Eu viveria mais, eu iria ver o sol nascer, eu faria todas as coisas que eu estou colocando aqui na minha lista de procrastinação, porque a morte traz urgência. A morte traz a lembrança de que a gente tem essa vida por um momento e que se a gente não prestar atenção, ela passa e a gente não aproveita todas as oportunidades de fazer esse caminho valer a pena. Para mim, a morte hoje, ela traz muito mais do que apenas o sofrimento. Ela traz a possibilidade dos novos começos, que seja com as novas ideias, com as novas pessoas, com os novos ciclos. A morte traz também a necessidade de viver de novo. Olha para a nossa Austrália agora, o que aconteceu? Algumas das árvores que estavam queimadas estão começando a trazer flores. Então ela precisou, de alguma forma, né, passar pelo seu processo para a regeneração e para o recrescimento, para a reflorestação. E a gente começa a perceber que a nossa vida é igualzinha. Reflorestação, reflorestamento, é por aí, né? A nossa vida é igualzinha. O processo da nossa vida é único, é inteiro, é importante. E se nós não nos conectarmos com a beleza do entendimento que tudo nosso tem que estar vivo, a gente perde oportunidades de fazer essa vida uma vida que vale a pena. Eu atendi uma cliente a semana passada, russa, foi super interessante a minha conversa com ela. E ela falava muito pra mim desse lance de fazer e de se jogar em cima do que ela queria fazer, né? Que ela estava muito pronta pra fazer, mas que ela tinha muito medo. E ela perguntou assim pra mim, Emily, eu sou uma pessoa que eu prezo muita segurança, será que eu prezo a segurança, mas eu prezo viver uma vida que vale a pena, né? A meaningful life, né? Eu prezo, mas eu quero estar segura. E eu falei pra ela exatamente o que eu vou dizer agora pra vocês. Não existe viver uma vida que vale a pena se você tá seguro. Não existe. Estar aberto para as possibilidades é viver uma vida que vale a pena. Se você está vivendo seguro, sem olhar tudo isso aqui, sem perceber a morte, sem tudo isso, você não vive uma vida que vale a pena. Não dá para fazer essas duas coisas juntas. Elas são contrárias. Estar seguro é uma prioridade, tudo bem. Mas viver uma vida que vale a pena é outra. E não dá para fazer as duas coisas juntas. Então, gente, eu também quero dizer que a importância de entender os ciclos, e principalmente o ciclo da morte, é conseguir olhar para a vida de uma maneira que vale a pena. É entender que às vezes essa pessoa que nós perdemos na nossa vida, que no meu caso não foi o meu pai, a minha mãe ainda, graças a Deus ainda eles estão vivos, mas vai chegar esse momento também. Que a gente vai ter que entender que todos nós vamos. Que todos nós estamos numa passagem nesse planeta e que essa passagem é importante e que apenas nós temos a peça do quebra-cabeça para esse momento do planeta. Se eu não colocar a minha contribuição, ninguém vai colocar aquela contribuição. Ninguém é a Emily. Eu sou a Emily. Ninguém mais pode ser. Eu sou essa pessoa que tem a possibilidade de colocar essa peça. Agora, ninguém mais vai poder fazer, olha, se eu não criar esse programa e fizer isso aqui, alguém vai criar. Não, não vai. Não vai porque não é você.
Então a morte traz pra gente a possibilidade do entendimento que a minha vida vale a pena e que a minha vida é importante e que eu preciso honrar essa vida se eu tenho a oportunidade dela. Eu preciso fazer tudo o que eu venho fazer aqui. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me honrar. Eu preciso honrar meus relacionamentos, as pessoas que passam por mim. Eu preciso honrar o meu trabalho ou minha ocupação. E se ela não está sendo honrada, lembra? Não adianta sair no grito e bater na porta. Não. Eu honro os aprendizados de agora para iniciar um novo ciclo da vida. Mas eu entendo que a morte faz parte de todos esses ciclos. Ela é natural e importante. Porque quando morremos, também nascemos de novo. Seja nessa aqui, encarnação, ou em outros momentos, outros processos da nossa vida. Se permitimos entender que a morte não é o fim, e isso, né, algumas filosofias, algumas religiões estão falando sobre isso, né, que não morremos aqui, que continuamos, entendemos que continuamos também o nosso processo, só que mudamos esse ciclo. E vemos que a vida nos dá oportunidade todos os dias para que a gente faça aquilo que a gente veio fazer. E a morte é um grande lembrete. A morte é um grande professor que traz pra gente a oportunidade de honrar essa vida. Todos os dias. E para finalizar esse vídeo, que eu acho muito importante, se vocês assistirem os meus vídeos da Life and Soul da minha empresa, vocês vão ver isso. Vocês vão falar assim, a Emily tá doida, né? Mas é a minha realidade que eu quero dividir. E os vídeos foram até feitos antes de tudo isso acontecer, né? Que eu venho falando da morte, todas as mortes que me passaram aí no começo do ano passado. Mas basicamente, gente, eu falo nisso, é a minha realidade todos os dias. Eu penso na morte todos os dias. Vocês, Emily, como assim você pensa na morte todo dia? Penso. Porque eu visualizo e eu fico pensando todo dia, se eu morrer agora, no dia que eu chegar e eu passar para outro lugar, eu vou ter orgulho da minha história. Todo santo dia eu penso nisso. Na minha cabeça, eu vou contar pra vocês como é que vai ser minha morte, tá, gente? É assim. A morte que eu não sei como é que vai ser, não. Mas quando eu sair desse ciclo dessa vida pra entrar no meu próximo, eu visualizo assim, que eu vou estar ali deitada, eu vou estar assim deitada num lugar sucesso, um lugar lindo, né, que trabalhei a vida inteira pra estar lá. E eu vou abrir meus olhos. Só que antes de abrir meus olhos, todos os meus cachorros, ai meu Deus, e meus gatos, todos os meus animais, todos os animais que eu amei, eles vão estar lá pra me acordar. Tô com vontade de chorar falando isso. Mas que eles vão estar todos ali e eles vão estar me esperando. E aí eles vão lamber minha cara e eu vou acordar com a cara toda lambida de cachorro. E eu vou olhar pra eles e eu vou abraçar todos os meus cachorros, o Coti, o Slash, o Thor, o Sherlock, todos os meus cachorros, né, que passaram por mim. A Tigra, que provavelmente deve ir antes de mim, eu vou abraçar, beijar todos os meus bichinhos. E ali, uma vez que eu falei oi pros meus bichinhos e que eu entendi que eu passei de fase, né, eu vou ter alguém muito especial esperando por mim. Uma pessoa que vai me pegar pela mão. Aí eu fico emocionada em falar nisso, porque eu penso isso todo dia. E eu vou caminhar até um lugar, e é um grande cinema, né? E nesse cinema eu vou sentar. Só vai ter eu nesse cinema, mais ninguém. E eu vou assistir a minha vida. E eu vou ver tudo que eu passei, desde os meus primeiros dias, todos os meus desafios, todas as minhas histórias, todas as pessoas que eu ajudei, que me ajudaram, todas as pessoas que passaram por ele, todas as minhas relações, todas as minhas viagens, mas mais do que tudo, eu quero olhar isso e eu quero assistir esse vídeo e a minha vida e sentir orgulho por cada parte dessa história. Eu quero saber que eu fiz e que não foi fácil e que teve dias que eu pensei em jogar tudo fora e desistir e falar, eu vou ver uma vida mais ou menos. Mas não. Mas eu acordei naquele dia de manhã e eu lembrei que eu ia um dia morrer. Então, eu fiz aquele dia valer a pena. E que cada dia continue valendo a pena. Então, gente, eu sei que é bizarro dividir isso com vocês, até fico emocionada, mas essa é a história da minha vida. Eu entendo que a morte vem
para lembrar pra gente que a nossa vida é importante e que a gente precisa honrar essa vida todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. São todos os dias. Porque todos os dias é um dia novo. Todos os dias morreu um dia e nasceu um outro. E é uma nova oportunidade de aprender. Eu vou estar orgulhosa de ter feito e cometido os erros todos que eu cometi na minha jornada? Talvez sim, porque foram eles que me ensinaram a ser a pessoa que eu me tornei a ser. Então hoje, o meu cuidado, minha reflexão com você vai para olhar a sua vida. Você lembra que você é mortal? Você lembra que você tem um tempo definido nesse planeta? E você está pronto para hoje assistir o caminho e a história da sua vida e sentir orgulho dela? E saber que por mais erros que você tenha cometido, você fez todos os dias o melhor que você pôde. Então essa é a minha contribuição e a reflexão que eu trago para cada um de nós. A morte não tem que ser o fim. Ela pode ser o grande começo e ela pode ser o grande motivador para a história da vida que você escreve hoje. Eu agradeço vocês tanto, gente, por me dar esse espaço para eu poder abrir, conversar com vocês e contar mais de mim. Eu estou amando todos os feedbacks, todas as pessoas que estão escrevendo, todos os clientes. Eu sou tão grata. Eu recebo mensagem de vocês todos os dias e me enche o coração de amor. Muito, 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 muito obrigada. Coloquem aí, escrevam um pouco da história de vocês. Lembra que aqui é um espaço de inspiração. Vocês me inspiram, eu inspiro vocês. E vamos construir mais histórias que valham a pena. Porque no final das contas, essa vida, ela vale muito a pena. E junto a gente é muito mais forte. Compartilha com os amigos, né? Me segue, toca o sininho, avisa todo mundo, traz o pessoal aqui pro nosso página, pro nosso fórum. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada por me ouvirem mais uma vez. Eu amo vocês. Tchau, tchau.